Leitura da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015. Presidência da República, Secretaria-Geral, Subchefia para Assuntos Jurídicos. Versão de 20 de 3 de 2020. Código de Processo Civil. Em vigência. Mensagem de veto. Presidência da República, Secretaria-Geral Subchefia para Assuntos Jurídicos, mensagem número 56, de 16 de março de 2015. Senhor Presidente do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência que, nos termos do parágrafo 1º do artigo 66 da Constituição, decidi vetar parcialmente, por contrariedade ao interesse público, o projeto de lei número 166 de 2010, número 8046 de 2010, na Câmara dos Deputados, que institui o Código de Processo Civil. Ouvidos os Ministérios da Justiça e a Advocacia Geral da União, manifestaram-se pelo veto ao seguinte dispositivo. Artigo 35. Artigo 35. Dar-se-á, por meio da carta rogatória, o pedido de cooperação entre o órgão jurisdicional brasileiro e órgão jurisdicional estrangeiro para a prática de ato de citação, intimação, notificação judicial, colheita de provas, obtenção de informações e cumprimento de decisão interlocutória, sempre que o ato estrangeiro constituir decisão a ser executada no Brasil. Razões do veto. Consultados os Ministérios Público Federal e o Superior Tribunal de Justiça, entendeu-se que o dispositivo impõe que determinados atos sejam praticados exclusivamente por meio de carta rogatória e que o que afetaria a celeridade e efetividade da cooperação jurídica internacional, que nesses casos poderia ser processada pela via do auxílio direto. A Advocacia Geral da União manifestou-se pelo veto aos seguintes dispositivos. Artigo 333. Artigo 333. Atendidos os pressupostos de relevância social e da dificuldade de formação do litisconsórcio, o juiz, a requerimento do Ministério Público ou da Defesa Pública, ouvido o autor, poderá converter em coletiva a ação individual que veicule pedido que, inciso 1º, tenha alcance coletivo em razão da tutela de bem jurídico difuso ou coletivo, assim entendidos aqueles definidos pelo artigo 81, parágrafo único, inciso 1º e 2º, da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, Código de Defesa do Consumidor, e cuja ofensa afete a um só tempo as esferas jurídicas do indivíduo e da coletividade. Inciso 2º. Tenha por objetivo a solução de conflitos de interesse relativa a uma mesma relação jurídica plurilateral, cuja solução, por sua natureza ou por disposição da lei, deva ser necessariamente uniforme, assegurando-se o tratamento isonômico para todos os membros do grupo. Parágrafo 1º. Além do Ministério Público e da Defensoria Pública, podem requerer a conversão os legitimados referidos no artigo 5º da Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, e no artigo 82 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, Código de Defesa do Consumidor. Parágrafo 2º. A conversão não pode implicar a formação de processo coletivo para a tutela de direitos individuais homogêneos. Parágrafo 3º. Não se admite conversão, ainda se, inciso 1º, já iniciada no processo individual a audiência de instrução e julgamento, ou, inciso 2º, houver processo coletivo pendente com o mesmo objeto, ou, inciso 3º, o juízo não tiver competência para o processo coletivo que seria formado. Parágrafo 4º. Determinada a conversão, o juiz intimará o autor do requerimento para que, no prazo fixado, adite ou emende a petição inicial, para adaptá-la à tutela coletiva. Parágrafo 5º. Havendo aditamento ou emenda de petição inicial, o juiz determinará a intimação do réu para, querendo manifestar-se no prazo de 15 dias, Parágrafo 6º. O autor originário da ação individual atuará no Código de Litisconsorte unitário do legitimado para a condução do processo coletivo. Parágrafo 7º. O autor originário não é responsável por nenhuma despesa processual decorrente da conversão do processo individual em coletivo. E, parágrafo 8º. Após a conversão, observar-se-ão as regras do processo coletivo. Parágrafo 9º. A conversão poderá ocorrer mesmo que o autor tenha acumulado pedido de natureza estritamente individual, hipótese em que o processamento desse pedido dar-se-á em autos apartados. Parágrafo 10º.
O Ministério Público deverá ser ouvido sobre o requerimento previsto no caput, salvo quando ele próprio o houver formulado. Inciso 12 do artigo 1015. Inciso 12. Conversão da ação individual em ação coletiva. Razões dos vetos. Da forma como foi redigido, o dispositivo poderá levar à conversão de ação individual em coletiva de maneira pouco criteriosa, inclusive em detrimento do interesse das partes. O tema exige disciplina própria para garantir a plena eficácia do Instituto. Além disso, o novo Código já contempla mecanismos para tratar demandas repetitivas. No sentido do veto, manifestou-se também a Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB. O Ministério da Defesa manifestou-se pelo veto ao seguinte dispositivo. Inciso 10º do artigo 515. Inciso 10º. O acórdão proferido pelo Tribunal Marítimo quando do julgamento de acidentes e fatos da navegação. Razões do veto. Ao atribuir natureza de título executivo judicial às decisões do Tribunal Marítimo, o controle de suas decisões poderia ser afastado do Poder Judiciário, possibilitando a interpretação de que tal colegiado administrativo passaria a dispor de natureza judicial. Ouvido ainda o Ministério da Fazenda, manifestou-se pelo veto ao dispositivo a seguir o transcrito. Parágrafo 3º do artigo 895. Parágrafo 3º. As prestações que poderão ser pagas por meio eletrônico serão corrigidas mensalmente pelo Índice Oficial de Atualização Financeira, a ser informado, se for o caso, para a operadora do cartão de crédito. Razões do veto. O dispositivo institui correção monetária mensal por um índice oficial de preços, o que caracteriza a indexação. Sua introdução potencializaria a memória inflacionária, culminando em uma indesejada inflação inercial. O Ministério da Justiça solicitou ainda veto ao dispositivo a seguir transcrito, inciso 7º do artigo 937. Inciso 7º. No agravo interno originário de recurso de apelação, de recurso ordinário, de recurso especial ou de recurso extraordinário. Razões do veto. A previsão de sustentação oral para todos os casos de agravo interno resultaria em perda de celeridade processual, princípio norteador do novo Código, provocando ainda sobrecarga nos tribunais. O Ministério da Justiça e o Ministério da Fazenda acrescentaram veto ao seguinte dispositivo. Artigo 1055. Artigo 1055. O devedor ou arrendatário não se exime da obrigação do pagamento dos tributos, das multas e das taxas incidentes sobre os bens vinculados e de outros encargos previstos em contrato, exceto se a obrigação de pagar não for de sua responsabilidade conforme o contrato, ou for objeto de suspensão em tutela provisória. Razões do veto. Ao converter em artigo autônomo os parágrafo 2º do artigo 285-B do Código de Processo Civil de 1973, as hipóteses de sua aplicação hoje restritas ficariam imprecisas e ensejariam interpretações equivocadas, tais como possibilitar a transferência de responsabilidade tributária por meio de contrato. Essas, senhor presidente, as razões que me levaram a vetar os dispositivos acima mencionados do projeto em causa, as quais, ora submeto à elevada apreciação dos senhores membros do Congresso Nacional. Observa-se que este texto não exclui nem substitui o publicado no DOU de 17/3/2015. Continuaremos no próximo vídeo a leitura do Código de Processo Civil, Lei 13.105. Até lá.